Olá, pessoal. Aqui é Paulo de Carvalho, da PHP Investimentos. Conforme prometido, então, vamos dar sequência no vídeo anterior, né? O vídeo anterior é o vídeo número 1. Hoje eu vou apresentar o vídeo número 2. A gente vai continuar, então, falando de candlestick. O candlestick, como a gente sabe, é bastante utilizado, então, na Bolsa de Valores. Então, todo dia a gente tem o pregão na Bolsa e esses candles, eles são formados diariamente no gráfico. Vale ressaltar aqui, quando eu falo diariamente, se você escolher o período diário, porque você tem períodos fracionados aí até 1 minuto. Bom, só relembrando, então, sobre o candle, a gente, então, tem aqui as máximas, ou seja, aqui a gente tem as sombras, então as sombras superiores, e a sombra inferior, então onde a gente tem as mínimas. Aqui a gente tem o corpo do candle, né? E aqui a gente tem também o corpo, só que vazado. No vídeo anterior eu não falei, não utilizei a expressão vazado, mas também é conhecido no mercado quando o candle é de alta, candle vazado, e quando o candle é de baixa, é um candle cheio. E também eu falei que o candle de alta normalmente é um candle de cor verde, né? E o candle de baixa normalmente é um candle de cor vermelha. Isso em função de alguns anos, e a gente ter a facilidade de ter os monitores coloridos. Mas antes, né, um pouco antes, o que a gente tinha? A gente tinha o gráfico preto e branco. E utilizava-se bastante, então, a cor branca no candle vazado e a cor preta no candle cheio, né? Bom, então aqui a gente tem o preço de fechamento quando o candle é vazado, o preço de fechamento está aqui em cima e o preço de abertura aqui embaixo, ou seja, abriu em baixa e durante o movimento no dia a bolsa subiu, né? Partindo do pressuposto que aqui eu estou analisando um candle relativo ao IBOV, né? Ao índice da Bolsa. E aqui a gente tem, então, o preço de abertura e aqui o preço de fechamento, um candle de baixo, né? E aqui a máxima que ele chegou e a mínima que ele chegou, idem aqui para o preço de alta, ok? Então, no candlestick agora, nós vamos ver alguns candles que se formam durante o pregão. Aqui a gente tem o hammer, ou seja, o martelo. O martelo é um padrão altista, né? E ele pode ser cheio ou vazado, né? Então aqui, quando a gente tem, então, já utilizando a característica que eu mencionei agora há pouco, né? Quando é vazado, então, é um candle de alta, né? Fechou em alta. Mas o que é importante observar aqui é que o martelo ele vai aparecer numa tendência de baixa, numa tendência longa de baixa, indicando uma reversão do movimento, né? Uma reversão do movimento de baixa. Ou seja, eu venho do movimento de baixa, forma-se o martelo, que está aqui circulado, e o mercado começa a subir, ou seja, começa a reverter o movimento anterior, que é o movimento de baixa. E qual que é a característica do martelo? Então, ele tem um corpo pequeno, né? E uma longa sombra inferior.
pelo menos 2,5 vezes o tamanho do corpo, né? Então, essa sombra inferior tem que caber aqui pelo menos 2,5 vezes o tamanho aqui do corpo do quinto, ok? Bom, o martelo também tem como característica não ter sombra superior ou, se tiver, ser bem insignificante, ou seja, note-se aqui que é quase que invisível, quase que imperceptível essa sombra superior, ok? Então, ele vem como eu já falei anteriormente, ele vem de um final prolongado de baixa, né? Ou um movimento rápido, né? E com amplitudes. O movimento rápido, como que é caracterizado? O movimento rápido de baixa, ele pode ser caracterizado por poucos candles, mas com amplitudes grandes, ou seja, com distâncias grandes entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Aí você tem um movimento rápido, né? E uma tendência você tem vários candles sempre fechando com preço inferior ao movimento anterior, né? Ou pelo menos descendo em zigue-zague. Bom, vamos para outro padrão. Agora nós temos o Inverted Hammer, ou seja, martelo invertido, também padrão altista. O corpo pequeno, vazado e cheio. Ou, né, vazado ou cheio. A sombra superior também tem que ser de no mínimo 2,5 vezes o tamanho do corpo. E quando que ele aparece? Ele aparece depois de uma tendência de baixa ou de uma queda rápida, como eu mencionei anteriormente. Ele significa uma indecisão do mercado, no anterior também. O mercado vem numa sequência de quedas, e quando ele forma essa figura, ele significa uma indecisão do mercado, né? E o que a gente tem que observar, então? A gente tem que observar no dia seguinte, se o dia seguinte seria este candle, né? Ou os dias seguintes, este mais este, se os preços de fechamento fecham superior, então, ao martelo invertido. Okay? E é importante também, apesar de que aqui eu não estou mostrando o gráfico completo, então fica mais difícil de ser visualizado. Difícil não. Ele não está sendo mostrado o volume, ou seja, a bolsa ela trabalha com preço de abertura, preço de fechamento, mínima, máxima, e também apresenta os volumes que foram negociados durante o pregão. Ok? Aqui nós temos o Morning Star, ou seja, estrela da manhã. Quando que ela aparece também? Ela aparece no final de tendência de baixa, né? Ou numa queda rápida, né? Aqui, eu poderia dizer que aqui é uma queda rápida, porque a gente tem 1, 2, 3 candles. E daí a gente já tem a formação da estrela da manhã. E qual que é a característica, então? A característica da estrela da manhã é que o preço de abertura, eu vou marcar aqui onde é que está o preço de abertura, aqui para ficar mais fácil de entender. Então, o preço de abertura e o preço de fechamento, então a gente tem o preço de abertura aqui, o preço de fechamento aqui.
ele tem que ser inferior tanto ao preço de abertura quanto ao preço de fechamento. Ele tem que ser inferior ou estar abaixo do preço do candle anterior e posterior. Então, onde é que a gente tem o candle anterior está aqui está o preço de fechamento, e aqui está o preço de fechamento do candle posterior. Então, este corpo aqui inteiro, ele está abaixo, então, dos candles posterior e anterior, né? Então, a gente tem o corpo aqui do candle, está abaixo aqui, e, logicamente, do preço de fechamento ainda está mais distante, né? Então, essa também é uma característica do candle, né? E da estrela da manhã. E a gente tem uma sombra superior também grande e uma sombra superior também maior. Então, ele diferencia do martelo, ou do martelo invertido, né? Do hammer, em função das sombras, né? O martelo tem sombra, né? Grande, mas a sombra inferior é pequena, e aqui, nesse caso, ele é maior. Okay? E também significa uma indecisão do mercado. E como que a gente vai... como que o mercado vai confirmar se aquela estrela da manhã realmente startou o movimento de reversão ou não? Olhando, então, os movimentos seguintes, né? Normalmente ele vai estar em tendência, iniciando uma tendência ou uma reversão, uma tendência de alta, ou revertendo, né, a tendência de baixa. Ok? Vamos lá, vamos para outro candle. Este é o candle estrela da tarde, ou evening star, né? Eu estou me referindo às palavras em inglês, e algumas são menos palavras, mas alguns candles, como o candle originou no Japão, alguns candles não foram traduzidos, nem para o inglês, nem para o português. A gente aportuguesou, né? Mas não foram traduzidos, eles manteve o nome original. Nesse caso aqui, foi traduzido para o inglês. Bom, e na estrela da tarde também, então, quais são as características? A característica da estrela da tarde ele vem de uma tendência de alta, né? Então, o mercado vem de uma tendência de alta e forma a estrela da tarde. Um corpo pequeno, uma sombra inferior grande e uma sombra superior também bastante com bastante destaque, né? Bom, e a abertura e o fechamento tem que ser maior, né? O preço de abertura e o preço de fechamento tem que ser superior ao candle anterior e ao candle posterior, né? Então, daí caracteriza a estrela da tarde. Também significa uma indecisão do mercado. Se ele vai dar sequência no movimento de alta ou se ele vai reverter a tendência. Então, há a possibilidade da reversão da tendência, ou seja, o mercado vinha de uma tendência de alta e reverteu para uma tendência de baixa, né? Ou também pode ser uma correção nos preços, ok? Correção no preço, a gente vai falar para frente, mas é uma queda, só que uma queda com menos tempo de queda, ou seja, ele não inicia uma tendência, ele simplesmente faz uma correção nos preços.
aqui a gente vai ter, então, o bullish engolfing, que é um engolfo de alta. E qual que é a característica? Ele é formado também por 2 candles, né? O anterior lá, para formação completa, eram 3 candles, né? O próprio candle, e o candle anterior e o posterior. Neste caso aqui, são somente 2 candles, né? Então, também ele vem depois de uma tendência de baixa, ou seja, se a gente tivesse o gráfico que era um gráfico que vinha fazendo este movimento, né? E quando chega aqui, ele forma este candle com corpo relativamente pequeno e com sombras pequenas. Aqui, tanto a sombra inferior quanto a superior são sombras pequenas. E o segundo candle tem que envolver ou, usando a palavra em português, hein, que é bem conhecido no mercado, engolfar todo o corpo do candle dentro do candle posterior, né? Então, e tanto o corpo quanto as sombras superior e inferior tem que estar dentro do corpo do candle posterior, ok? Também significa, né, uma indecisão do mercado, e a gente vai saber, após a formação dessa figura, a gente vai depender, então, da formação dos candles seguintes, né? Então, que o próximo movimento faça esse movimento aqui, né? Então, aí você já tem uma confirmação da direção do movimento, ok? Ou seja, reverteu também a tendência. Próximo. O bullish arami, o arami significa em japonês, ele não foi traduzido, então, gravidez. Então, o arami de fundo. O que a gente tem de característica também? É uma tendência, vem de uma tendência de baixa, né? Ou de um movimento rápido de baixa, de queda dos preços. Também é formada, a formação são 2 candles. O primeiro candle, ou seja, o primeiro candle aqui, ele tem um corpo grande e cheio, ou seja, é um candle de baixa, né, daquele dia. O segundo candle tem que ser bem menor, né, mais ou menos 1/3 do corpo do candle anterior. E o primeiro candle deve envolver totalmente, como eu fiz lá no desenho anterior, vamos repetir aqui, ele tem que envolver totalmente o arame, ou seja, este arame de fundo tem que ficar envolvido, engolfado totalmente pelo candle anterior, ok? E também é uma indecisão de mercado, e para a gente saber se aquele candle, digamos assim, seguiu o que ele estava indicando, a gente vai esperar os próximos movimentos para ver se, então, se o mercado vai fechar com preços superiores ao arame, ok? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, seria isso por hoje. Depois vem um próximo vídeo, onde a gente vai falar de mais alguns padrões. Depois a gente vai entrar nos gráficos, os movimentos de tendências, que são tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. Eu quero pedir para vocês, se for possível, né, para aqueles que se interessarem,
pelos vídeos e querer aprender, né, um pouco, entender um pouco da formação do gráfico e como que a gente faz a leitura do gráfico da Bolsa, que se inscrevesse no canal, né? Porque quando você clica clica no vídeo, ele vai para o YouTube, né? Chegando lá, eu gostaria que, se possível, se inscrevesse no canal, se possível, desse um joinha, que isso me ajuda a manter o canal. E então, para se inscrever, basta clicar no logo da PHP Investimento, que vai aparecer na parte inferior direito do vídeo, e desse um clique ali e se inscrevesse, ok? Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.